Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula com vocês. A gente começa essa semana com a aula de gramática. Espero que vocês estejam bem, em casa, seguros. E a gente começa com a nossa acolhida, antes de irmos para a indicação da nossa agenda. Então, vamos lá. Gramática, tá certo? Nós temos aí a oração, luz pela oração, que diz o seguinte: Senhor, onde quer que tu estejas comigo, sinto-me em casa. Se tu me chamas para o deserto, eu irei, porque tu estarás lá. Ajuda-me a não andar com medo ou dúvida, mas sim em fé. Que a tua luz brilhe no caminho por onde queres que eu ande, pois sei que todos os meus dias estão nas tuas mãos. Perdoa-me quando eu murmuro ou não demonstro gratidão por onde estou, Senhor. Reconheço que minha atitude terá uma influência direta se fico vagando em círculos, se volto repetidamente ao ponto de partida, ou se prossigo em direção à terra prometida. Ajuda-me, Senhor, a confiar em Ti a cada passo. Capacita-me a ver todas as bênçãos que estão aqui. Confio que Tua graça é suficiente para este dia e para cada dia que se seguirá. Amém. Então, é com esse sentimento, com essa oração, que a gente começa a nossa videoaula de hoje. E agora sim, vamos para a indicação da nossa agenda, tá certo? A gente começa com a correção das atividades da página 84 a 92 do nosso livro de gramática, tá certo? Então, vamos lá. Você que não pegou ainda o seu livro, a sua gramática, pega aí rapidinho, para que a gente possa dar início à nossa correção, tá certo? É importante que você esteja tentando manter a sua agenda atualizada, tá certo? Sem nenhuma dificuldade, né, nessa organização, porque ela é importante. Então, vamos lá. Página 84, aposto e vocativo. Foi a indicação da aula passada, da aula 15. Então, a gente retoma essa aula com a correção. Olha aí. No primeiro quadrinho da tira, da página 84, tá bom? No primeiro quadrinho da tira, H fala com seu amigo Ed sortudo. A. Que palavra desse quadrinho indica que os dois pertencem à mesma comunidade? Nós, né? Quando ele diz nós, né? Que palavra H usa para identificar ou explicar qual é a comunidade a que ele, o amigo, pertence? Vikings, né? Que sinal de pontuação foi empregado para isolar essa palavra do resto da frase? A vírgula. Pela fala de H, supomos que Ed comentou que os Vikings não fazem nada de bom. O segundo quadrinho confirma ou nega esse possível comentário de Ed? Por quê? Confirma, pois mostra uma área devastada pelos Vikings, né? Então, você deve ter observado que na frase, você acha que nós, Vinks, não fazemos nada de bom? O termo Vinks tem a finalidade de identificar ou explicar a comunidade a que ambas as personagens pertencem. Esse termo da oração, retomando que nós vimos na videoaula passada, se chama aposto, tá certo? Aí a gente vai lembrar que aposto é o termo da oração que se junta a um substantivo, a um pronome ou oração para explicá-lo, resumi-lo ou identificá-lo, tá certo? Entre o aposto e o termo a que ele se refere, há quase sempre uma pausa, marcada na escrita por vírgula, ou, em casos especiais, por 2 pontos. Fique atento, travessão ou parêntese, certo? Então, é importante, né, que você tenha bastante atenção nesse sentido. Por um outro lado, nós também temos o vocativo, tá certo? Vocativo é o termo da oração por meio da qual chamamos ou interpelamos nosso interlocutor, seja ele real ou imaginário. Na escrita, o vocativo ele aparece isolado por vírgula ou seguido de ponto de exclamação e pode vir precedido da interjeição de chamamento. Ó zelador, você parece não estar bem, né? Certo? Então a gente continua aí com a correção agora na página 84. Por Elor de Ângelo. Sobrancelhas franzidas, lábios pressionados e queixo enrugado. Todo mundo conhece a cara de não. Todo mundo mesmo. Um estudo da Universidade de Oxford mostrou pela primeira vez que esta expressão é a mesma para falantes de inglês, espanhol, mandarim e até para pessoas que se comunicam por linguagem de sinais. Nós estamos na página 87, leia o texto para responder as questões 1 a 3, tá bom? Para fazer a análise, os cientistas usaram um programa de computador capaz de reconhecer 21 reações faciais e suas misturas através de fotos tiradas por uma câmera digital. Se existisse uma cara de não, pensavam os pesquisadores, ela seria uma combinação
dos sentimentos que todos temos quando discordamos de algo e que já estavam no banco de dados do programa: raiva, nojo e desprezo. Foram estudadas as mudanças faciais de 158 estudantes da universidade. Cada um deles foi fotografado, enquanto conversava com uma outra pessoa que ficava atrás da câmera. As conversas eram todas sobre assuntos que poderiam gerar discordância e se desenvolviam na língua materna do aluno, que estava sendo analisado. Os idiomas usados no estudo, inglês, espanhol e mandarim, foram escolhidos para representar todos os atuais, que se baseiam no latim como espanhol, no germânico como inglês e mandarim. No latim como espanhol, no germânico como inglês e nas línguas orientais antigas como mandarim. A linguagem de sinais, por sua vez, entrou no estudo para comprovar se a cara de não teria relação com outras formas de comunicação além da fala. Bom? Primeira, o texto descreve a cara do não. De acordo com o texto, A. Quais são as características faciais da cara do não? Sobrancelhas franzidas, lábios pressionados e queixo enrugado. Como a universidade analisa por meio de um programa de computador capaz de reconhecer 21 reações faciais diferentes através de fotos tiradas por uma câmera digital. Bom? Sabendo que o aposto é o termo da oração que se junta ao substantivo, a um pronome ou uma oração para explicá-lo, resumi-lo ou identificá-lo, identifique no texto 4 apostos e os termos a que respectivamente se referem. Certo? Então, você voltava lá para o texto, via a questão do conceito que se aplica para você poder encontrar a resposta correta dessa questão. Aí nós temos sobrancelhas franzidas, lábios pressionados e queixo bugado. Né? Aposto de a cara do não, de hoje. Aí, aposto de universidade, raiva, nojo e desprezo. Né? Aposto de sentimentos, inglês, espanhol e mandarim, né? Que é o aposto de idiomas, tá bom? Você acha que a cara do não do brasileiro coincide com a de outros povos? E como você imagina que é a cara do sim? Aí é de cada um, né? O texto ele nos faz acreditar que sim, mas você tem a sua opinião e nesse momento é a sua opinião que vai importar e claro que você vai comentar por quê do seu sim ou do seu não, tá bom? E atira para responder as questões de 4 a 6. H. Todo mundo comete erros, Elga. Eu cometi um. E qual foi? Ó. Né? De acordo com o contexto, qual foi provavelmente o erro de Elga? Né? Possivelmente ter se casado com ele, né? Com H. Se Elga tornasse explícita sua resposta, ela poderia fazê-lo de 2 modos, certo? Empregando um aposto ou um predicativo do sujeito. Releia estas frases da tira. Eu só cometi um. E qual foi? Como Elga poderia se expressar para deixar claro o que pensou? Na situação da primeira frase ou da resposta, a segunda se empregasse um aposto. Aí é sugestão, né? Você pode ter feito aí de outro jeito. Sugestão. Eu só cometi um erro. 2 pontos. Meu casamento com você. Ponto final. Né? Um predicativo do sujeito. Meu erro foi meu casamento com você. Então, meu erro foi casar-me com você. Né? Você escolhe a melhor opção. O que H achou da resposta? Por quê? Provavelmente não esperava a reação de Elga, por isso ele surpreendeu e se chateou, ao mesmo tempo como comprova o formato do balão da sua fala do 4º quadrinho, né? Com o que ele diz. Certo? Aí, continuação, na página 89. Né? A gente continua aí com a correção. Certo? Só rapidinho aqui. Vamos lá. Olha aí, o vocativo na construção do texto. Né? Lê este poema de Sérgio Caparelli, Doente Anônimo, tá certo? Bilhete encontrado na sala de aula pela turma da limpeza. Veja aí. Doutora, meu amor adoeceu. Anda perrengue, estropiado. Tem o fígado roto e o coração descompasso. Doutora, não sei o que faço. Meu amor sofre de artrite. Estresse e falta de vício. Magro, magérrimo, quase morre de cansaço. Doutora, não sei o que faço. Não sai mais a galope, nem a trote, como antes. Doutora, ele agora muito triste, segue a passo, lento passo. Doutora, linda doutora, o que eu faço? Né? Então, aí, atividade da página 90 agora. Abaixo do título do poema, há informação. Bilhete encontrado na sala de aula pela turma da limpeza. A. Levante hipótese. Por que há esse tipo de informação no texto?
para sugerir, né, que o eu lírico é uma pessoa em idade escolar, certo? Quem é o doente anônimo? É o eu lírico do poema. Discuta, né, com os colegas. O texto é um poema ou um bilhete? Trata-se de um poema, tá certo? Pois apresenta versos, estrofes, rimas. Contudo, o conteúdo do poema simula a situação em que o estudante escreve um bilhete para uma doutora, né? Então, aí você faz aí a sua análise. O locutor enunciador se dirige a uma pessoa. A quem ele se dirige? Que palavras usa para nomeá-las? Ele dirige-se a uma doutora, que é assim chamada por 4 vezes, e uma vez como linda doutora. Qual é a função sintática desse termo no poema? Ele é vocativo. Qual é a profissão dessa pessoa? Justifique sua resposta. É uma médica, né? Pois há referência no poema a várias doenças, como artrite, estresse, magreza, cansaço. O eu lírico, ao recorrer a esse tipo de profissional, tem uma finalidade em vista. Para que ou para quem ele procura ajuda? Para o seu amor. O que pode ter acontecido a ponto de o eu lírico procurar ajuda? Provavelmente o amor do eu lírico não é mais correspondido, por isso anda fraco, doente, né, sem ânimo. Note que na última rima, na última estrofe, o eu lírico deixa de chamar seu interlocutor de doutora e passa a chamá-la de linda doutora. O que essa mudança sugere? Sugere que ele passou a observá-la melhor e notou que a doutora é linda, né? Aí a gente vai para a página 91. Você acha que o eu lírico conseguiu resolver seu problema? Por quê? O que vocês acham? Vocês acham que esse lindo doutor foi apenas uma gentileza? Ou pode ser que ele já esteja querendo transferir esse sentimento pela doutora, né? Já que os adolescentes se apaixonam com facilidade, mudam de opinião com muita facilidade. O que é que vocês acham? Aí você conceitua aí a sua opinião, tá bom? O vocativo foi empregado 6 vezes no poema. O que justifica o emprego tão frequente desse termo no texto? Né? Vamos lá as opções. O eu lírico destaca seus próprios sentimentos, logo coloca em destaque constantemente por meio do vocativo. O eu lírico procura persuadir seu interlocutor e ajudá-lo a resolver seu problema sentimental, daí a ênfase no interlocutor expressa pelo vocativo. O interlocutor do eu lírico, a doutora, procura enfatizar os sentimentos dele por meio do vocativo, daí a frequência desse termo no poema. O que vocês marcaram? Né? Então, a gente vai ter como resposta correta o segundo pontinho. O eu lírico procura persuadir seu interlocutor a ajudá-lo a resolver seu problema sentimental. Daí a ênfase no interlocutor expressa pelo vocativo, certo? Página 91, semântica e discurso. Lê o texto a seguir e depois relê em voz alta a frase em destaque. 2 amigas conversam ao telefone. A terceira amiga, Mariana, se aproxima e ouve parte da conversa. Minha irmã Raquel ficou internada no hospital, no fim de semana. Mariana se encontra com a amiga da qual ouvir a frase e pergunta: sua irmã Raquel já saiu do hospital? A amiga responde: não tenho irmã chamada Raquel. Dependendo da situação e da entonação com qual a frase em destaque seja pronunciada, ela pode ter 2 sentidos, um excluindo o outro. Quais são esses sentidos? O locutor pode estar falando com Raquel sobre a irmã dele que ficou internada no hospital. O locutor pode estar contando a outra pessoa que a irmã dele, chamada Raquel, ficou internada no hospital, certo? Com que sentido Mariana entendeu a frase? Entendeu como sentido de que Raquel era irmã da amiga. Nós vamos para a página 92. Que função sintática a palavra Raquel desempenha considerando-se cada um dos possíveis sentidos da frase? Se o interlocutor é Raquel, então Raquel é vocativo. Se o interlocutor é outra pessoa, então Raquel é aposto. Da irmã, né? De irmã. Dê à frase uma relação na qual Raquel só possa ser vocativo. Olha aí. Raquel, vírgula, minha irmã ficou internada no hospital. Dê a frase em redação na qual Raquel só possa ser aposto. Minha irmã, vírgula, a Raquel, vírgula, ficou internada no hospital. Na fala, a entonação pode tornar o sentido dos enunciados mais precisos. Na linguagem escrita, entretanto, isso não é possível. Nesse caso, a pontuação pode ajudar na captação do sentido pretendido pelo locutor. Compara essas frases. Come toda a comida. Meu filho, coma toda a comida. Na primeira frase, quem é o interlocutor e o interlocutor? O locutor é o pai ou a mãe. O interlocutor é o filho. Qual é a função sintática do termo meu filho? Vocativo. Em que modo está a forma verbal come? No imperativo. Na segunda frase, quem é o locutor e o interlocutor?
O locutor é a mãe ou o pai. O interlocutor pode ser qualquer pessoa que não o filho. Qual é a função sintática do termo meu filho? Sujeito. Em que modo está a forma verbal come? Está no indicativo, certo? Então, a gente termina assim, né? A correção. E agora, a gente vai fazer a resolução do módulo 3, né? Do estudo dos porquês, tá certo? Que é a atividade da página 43 a 46. Aí, a gente vai dizer que quando a gente tem um porquê junto, sem acento, quando ele corresponder a uma explicação, uma causa, né? Comprei sapato porque é mais barato. Quando a gente tem o porquê junto com acento, quando ele é substantivado e substitui o motivo a uma razão. Não consigo entender o porquê de sua ausência. A gente tem um porquê separado sem acento em perguntas ou presentes, mesmo que não explícite as palavras razão, motivo. Aí você substitui. Por que você comprou esse casaco? Né? Por que razão? Por qual motivo? E o porquê separado com acento quando vier antes de um ponto, seja final, interrogação, exclamação, e tiver o significado de por qual motivo. Eu estudei bastante ontem à noite, sabe por quê? Né? Sabe o motivo? Então, a gente faz aí agora, tá certo? Volta lá para a indicação da nossa agenda, módulo 3, página 43 a 46. Então, vamos lá rapidinho aí comigo, tá? Leia seguir o texto da quarta capa do livro, Quem é Você, tá bom? Quando conhecemos alguém diferente de nós, podemos ficar surpresos ou até de queixo caído. Não entendemos por que se usa essa ou aquela roupa, porque se acredita em certas coisas. Como é possível existir uma opinião tão oposta à nossa? Mas será que, mesmo com toda essa disparidade, somos tão diferentes assim? O que temos de parecido? E afinal, o que é estranho e desconhecido? Não pode ser intrigante? O que você acha? Este é um livro sobre tolerância, essa palavrinha mágica muito falada, mas não sempre tão exercida no mundo de hoje, né? Companhia das Letras, 2016, capa do livro Quem é Você, um livro sobre tolerância, e aí vai. Em sua opinião, o que é ser diferente? Né? Aí você vai falar, mas o que eu gostaria que vocês levassem em consideração na sua resposta é que todas as diferenças elas devem ser respeitadas, tá certo? E você organiza da melhor forma. B. A expressão porquê foi empregada 2 vezes no primeiro parágrafo. Nessas ocorrências, ela indica uma ideia de interrogação, uma incerteza ou uma afirmação. Justifique sua resposta. Ela indica uma interrogação, tá certo? Uma incerteza, tá bom? Qual dos pares de palavras a seguir completa a frase abaixo sem alterar o sentido? Não entendemos por quê, né? Se usa essa ou aquela roupa, porque se acredita em certas coisas. Então, razão ou motivo, certo? Aí nós vamos para a página 44. A expressão porquê é empregada para indicar um questionamento e quando fica subentendida, uma interrogação sobre o motivo ou razão, a razão de algo. Veja a seguir algumas informações a respeito do emprego dessa expressão e de outras que têm a mesma pronúncia. Porquê separado sem acento? Emprega-se porquê separado sem acento em perguntas diretas ou indiretas, tá bom? Como já foi dito aí, o porquê junto, né, porquê separado com acento, o porquê junto, sem acento e o porquê junto com acento. Então, vamos lá, aí para a página 45. Complete as frases a seguir com porquê junto, sem acento, porquê separado sem acento, porquê separado com acento ou porquê junto com acento. Ana não explicou o porquê, né, aí junto com acento, de sua ausência. B. Porquê separado sem acento você não vai? C. Leve guarda-chuva porque junto, sem acento, vai chover. Não sabemos os porquês junto com acento. Os alunos entraram na equipe de jogos. Porquê separado com acento. Leia os trechos a seguir, retirados de 2 romances brasileiros. No primeiro, o pai de Isaura insiste que ela vai ao baile da cidade onde mora. No segundo trecho, o personagem Rubião dialoga com a costureira. A. Toma coragem e vamos ao baile, minha filha. É um sacrifício cruel, mas passageiro, a que devemos nos sujeitar a bem de nossa segurança. Em breve estaremos longe, e se algum dia souberem quem tu eras, quem nos importa? Nunca mais nos verão o rosto, nem ouvirão nossos nomes. Tens a consciência escrupulosa em demasia. Se ignoram quem tu és, a tua companhia pode informar. Como não fazes mal a ninguém, é uma medida de salvação, que todos te perdoariam. Meu pai parece que tem razão, mas não sei por que
Repugna-me absolutamente ao coração dar esse passo. Estou lendo aí da página 45, tá bom? Uma das costureiras dobrou a costura, arrecadou apressadamente retalhos, tesouras, carretéis de linhas de retróis. Era tarde, iam-se embora. Dondon espera um bocado que eu vou também. Não, não posso. O senhor faz favor de dizer que horas são. São 8h30, respondeu Rubião. Jesus, é muito tarde. Rubião, para dizer alguma coisa, perguntou-lhe por que não esperava como a outra pedia. Só espero, dona Sofia, acudiu Dondon com respeito, mas o senhor sabe onde é que esta mora? Mora na Rua do Passeio e eu vou dar com os ossos na Rua da Harmonia. Olha que daqui a Rua da Harmonia é um estirão. Aí nós vamos aí para a página 46. No trecho A, Isaura não mostra interesse em ir ao baile, como seu pai a faz repensar esse posicionamento. No início do texto, o pai de Isaura diz que ela deve ter coragem e que eles devem ir ao baile, pois os convidados não sabem quem ela é. São feitas referências a 4 personagens que convivem no mesmo ambiente. De que ambiente se trata e qual é a possível relação entre eles? Trata-se de uma confecção, uma fábrica de costura. Nesse trecho são citadas 3 mulheres costureiras e Rubião, que parece ser o dono da fábrica ou chefe delas. Nos 2 trechos, a palavra porquê foi empregada separada e sem acento. Qual é a função delas na frase que foi empregada? Apresentar a ideia subentendida da causa, motivo e razão. E na B, introduzir uma pergunta indireta. Agora, substitui a expressão porquê separada e sem acento, empregada nesses trechos, por outra, de modo que o sentido permaneça o mesmo. A. Mas não sei por qual razão ou por qual motivo você escolhe, repugna-me absolutamente ao coração dar esse passo. B. O Bião, para dizer alguma coisa, perguntou-lhe por qual razão ou por qual motivo não esperava como a outra pedia. Aí vamos para a terceira. Transforme as perguntas diretas a seguir em perguntas indiretas na primeira pessoa do singular. Conhecer a literatura brasileira é importante. Por quê? Quero saber por que separado sem acento. É importante conhecer a literatura brasileira. Somos diferentes por quê? Gostaria de saber por que separado sem acento. Somos diferentes. Por que Machado de Assis é um importante escritor da literatura brasileira? Gostaria de saber por que separado sem acento. Machado de Assis é um importante escritor da literatura brasileira. Então, conforme combinado, né, nós resolvemos aí essa questão com vocês. Ela não estava marcada para fazer, né? E a gente deixa aí como indicação, né, da próxima aula, tá certo? A gramática, a atividade vai ser de gramática, de olho na escrita, vai ser a resolução de atividades da página 93 a 96. Então, retorno na próxima aula com a correção dessa atividade, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? Um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula.